Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Hoje nós vamos ter um novo seminário do Cleon. Agradeço novamente aí o Cleon pela disponibilidade para dar esse seminário para a gente. E Cleon, pode ficar à vontade, então, para iniciar o seminário. Tá bom, então boa tarde a todos. Mais uma vez quero agradecer aqui em nome da UFC, a Elisa e os demais colegas que corajosamente, né, encabeçaram essa missão de conduzir um seminário que eu acho que é importante para a nossa análise funcional brasileira. A gente interagir, a gente trocar ideias, trocar figurinhas. Às vezes, quando eu vejo um de vocês falando, eu sempre aprendo alguma coisa e eu espero que um dia eu consiga retribuir de alguma forma esse gesto, tá bom? O que eu tenho para hoje, queridos, é um tanto quanto, vamos dizer assim, desafiador de expor, e eu vou me esforçar ao máximo. Acho que uma das razões pelas quais eu tomei 1 minuto de atraso é porque eu ainda estava fazendo os ajustes. Como você pode ver nessa primeira página, a data eu achava que era ontem o seminário, aí eu botei 22, mas é 23, e eu só percebi esse mistake aqui somente agora, tá? É porque o assunto é muito interessante, de fato. A ideia de interpretar a capacidade em termos da propriedade do ponto fixo. E eu vou, vamos dizer assim, ao longo dessa exposição, tentar ilustrar para vocês o seguinte outline: como as coisas surgiram do ponto de vista topológico e como, naturalmente, elas migraram para questão métrica, né, para visão puramente métrica dos questionamentos que surgiram em torno da propriedade do ponto fixo, ainda na perspectiva topológica. Eu, no meio desse percurso, eu vou fazer um ligeiro background, sem muito entrar em detalhes. O objetivo maior aqui é compartilhar as ideias, o que está acontecendo no momento e o que motivou ainda estarmos lidando com esse tipo de problema, tá bom? Obviamente, eu vou ter que fazer vamos dizer assim, um overview, né, como é que se chama? Um apanhado do desenvolvimento histórico de tudo isso, para que nós possamos ter vamos dizer assim, se não a completa, mas pelo menos uma ideia razoável do que tudo está em jogo aqui, tá certo? E lá pelas tantas, no finalzinho, se nós tivermos algum tempo hábil e vocês não estiverem tomando muita paciência de todos vocês, eu vou falar um pouco das nossas contribuições. Eu não sei se tem duas pessoas que eu convidei para estar aqui presente que são fundamentais, porque, em um certo sentido, ou estão fazendo parte ou já fizeram parte. Uma delas é o professor Valdir Ferreira, não sei se está presente, ele foi meu último aluno de doutorado, muito do que a gente vai expor aqui também, a gente trabalhou na tese dele, e foi a partir da tese dele que eu pincelei outros questionamentos, e eu espero apresentar também isso para vocês. E a outra figura é o Lucas Gauss. Nós temos o Gauss aqui presente, é o meu aluno de mestrado, eu coloquei nas mãos dele o desafio de a gente escrever tudo isso, fazer um survey de toda a teoria clássica, atual, contemporânea, moderna, envolvendo toda essa temática, e se tudo der certo, quem sabe dessa dissertação a gente vai confeccionar um livro brasileiro, né? Uma versão brasileira de tudo isso, com todas essas informações, com todos esses resultados. Cleon. Esse é o desafio maior nosso aqui, tá bom? Diga lá. Cleon. Pode falar. Você agora é professor do Gauss? Pois é, sou professor. Você é professor do Gauss, não é nem aluno do Gauss, é professor do Gauss. Homem! Não sei se está presente. O ponto máximo da carreira, professor do Gauss, acabou. E eu só coloquei esse desafio na mão dele porque é Gauss, afinal de contas, né? Muito bem. Ninguém menos, né? Então vamos começar, queridos. Eu vou aqui
mostrar para vocês o ponto de partida e a questão básica por trás de tudo isso. Salvo o melhor juízo, né, uma palavra que eu aprendi assistindo essas CPIs aí que estão tendo, o termo propriedade de ponto fixo, né, que tem essa sigla aqui, FPP, ele surgiu pela primeira vez em 1955, num trabalho do Victor Klee, que ele publicou no Transaction of the American Mathematical Society, né, e ele definiu exatamente como está escrito aqui. Um espaço topológico tem a propriedade de ponto fixo, sempre que, aliás, se toda aplicação contínua dele, nele próprio, tem um ponto fixo. Tá? Então, foi lá que surgiu essa terminologia, e aí ela foi sendo emprestada e usada ao longo do tempo para o estudo dessa propriedade, a propriedade de garantir a existência de um ponto fixo para uma classe de aplicações nas diversas variações do tema, sejam topológico ou métrico, tá? E aí o que foi que já se sabia até então? Já se sabia de 1935 que se você tem um espaço metrizável, localmente convexo, e você sabe que você tem um conjunto que é compacto e convexo, né? O subconjunto aqui eu troquei o x por e, tudo é x aqui, tá? É porque lá no artigo estava e. Eu gosto de olhar as fontes, né? Tem uma terminologia que fala assim, né? Uma expressão que diz assim, vide ad fonte. Eu sempre vou lá na fonte e na hora de escrever eu erro. Então, se você tem um conjunto compacto, subconjunto compacto convexo de um espaço localmente convexo metrizável, então ele tem a propriedade de ponto fixo, ou seja, toda aplicação contínua dele nele próprio tem um ponto fixo. Isso é clássico desde 1935, esse tipo de resultado ele é importante em várias áreas do conhecimento, em EDP, em teoria da evolução, e diariamente resolve esse problema. O pessoal lá da Paraíba, se tiver alguém de lá representado aqui, já estudou vários problemas de EDP, fazendo uso de teoremas de ponto fixo, na versão topológica, tal como está sendo aí apresentada para vocês, tá? Pois bem, a pergunta básica é a seguinte, e se nós soubermos o contrário? Nós temos um conjunto que ele é convexo, fechado, limitado, e tem a propriedade que qualquer aplicação contínua dele nele próprio tem um ponto fixo. É verdade que isso necessariamente implica que esse conjunto é compacto? Então, esse questionamento é o ponto de partida para a nossa exposição de hoje, tá? Então, o que é que nós temos aqui, queridos? Lá no trabalho do Victor Klee, ele resolve essa questão do ponto de vista topológico, se o espaço for metrizável. Então, se o conjunto não for compacto, então ele falha a propriedade de ponto fixo. Ou seja, se não é compacto, então falha a propriedade de ponto fixo. Consequentemente, se vale a propriedade de ponto fixo, esse conjunto tem que ser compacto. Tá bom? Um artigo belíssimo, tem 68 citações, 15 de reviews, ele versa sobre vários outros temas envolvendo topologia de conjuntos convexos, e lá pelo meio do artigo tem lá esse resultado, que ele dá essa contribuição importante para a teoria. Lembre que, em particular, o X aqui pode ser um espaço de Banach, tá? Então, uma consequência imediata é que, como eu falei agora há pouco, né, um conjunto ele é compacto, né, dentro desse ambiente de ser metrizável localmente convexo, um subconjunto convexo ele é compacto, principalmente se ele tem a propriedade do ponto fixo, é uma consequência imediata. Tá? E um corolário disso, como eu mencionei há pouco, se o ambiente é um espaço normado, então vale o mesmo resultado. Ele é compacto somente se tem a propriedade de ponto fixo para aplicações contínuas, tá? Ou seja, se não for compacto, você é capaz de construir uma aplicação contínua na norma sem ponto fixo. Muito bem. Então, esse é vamos dizer assim, o primeiro resultado que surgiu
da teoria métrica do ponto fixo, associando compacidade na norma e continuidade na norma, tá? De modo que a falha de uma propriedade implica na falha da outra propriedade. E aí, onde é que entra, vamos dizer assim, os resultados de Linz-Sterfeld nessa linha, nessa perspectiva métrica? Bom, ele primeiro introduz aqui o que ele chama, lá no artigo dele, o professor Piquelin, tá? Ele introduz, eu esqueci de citar aqui o outro autor, né, o Stenfeld, eu coloquei só o Piquelin, significa que eu vou ter que fazer uma edição desses slides. Mas eu acho que a Elisa não vai ter nenhum problema em aceitar ele assim mesmo. Ele introduz essa terminologia aqui, ele coloca um adjetivo a mais aqui, ó. Deixa eu tentar marcar aqui. Ele coloca um adjetivo a mais de ser Lipschitz. Ou seja, se antes, no resultado do Victor Klee, nós tínhamos apenas continuidade na norma, o que ele faz? Ele acrescenta uma propriedade adicional de ser Lipschitz e faz o mesmo tipo de questionamento, tá? Então, a aplicação a Lipschitz, aqui na primeira estrela, se é uma noção conhecida de todos nós, desde o cálculo 1, mas do ponto de vista aqui abstrato, se resume na finitude desse supremo, tá bom? Você tem 2 espaços métricos, bem geral, e aí a gente diz que o espaço métrico tem a propriedade do ponto fixo Lipschitz, em outras palavras, vale a propriedade do ponto fixo para a classe de aplicações Lipschitz, tá? Se toda aplicação Lipschitz nele próprio tem um ponto fixo. E a pergunta básica é se, quando você restringe, né, você tem lá o espaço das funções contínuas, né? Você reduz a regularidade, aumenta a regularidade, ou seja, diminui o espaço. É possível ainda caracterizar a compacidade em termos dessa propriedade mais específica, tá? Que exige Lipschitz propriedade das aplicações. Então, é nessa perspectiva que o Linz-Sterfeld também dá uma contribuição muito importante. O slide seguinte tem a ver com a representação gráfica do que significa ser uma aplicação Lipschitz, tá? Então, se você pegar aqui esse quociente, ó, aqui você pode olhar um triângulo retângulo, pega o segmento de reta que liga o t de x ao t de y, você tem um cateto oposto, divide pelo cateto adjacente, e você tem, então, a inclinação da reta tangente que liga esses dois valores aqui, t de x e t de y. Então, se a inclinação da reta tangente a qualquer 2 pontos aqui, né, for menor que uma certa constante fixada, você diz que ela é Lipschitz, tá bom? E aí, o que foi que ele provou? Eles provaram exatamente o que eles acreditavam ser possível ser provado na época. Eles tinham uma forte intuição de que era possível caracterizar a compacidade na topologia da norma em termos da propriedade do ponto fixo para aplicações Lipschitz, tá? Então, vejam só, nós temos aqui 2 contextos, 2 mundos, né? O mundo das aplicações contínuas, onde OK aqui você consegue caracterizar a compacidade em termos da continuidade, da propriedade do ponto fixo para aplicações contínuas, é isso que eu estou querendo dizer. E se você restringe o mundo para aplicações Lipschitz, também você tem um OK, você consegue caracterizar a compacidade na norma em termos da propriedade do ponto fixo para essa classe mais restrita de aplicações. Restrita é um modo assim, vamos dizer assim, pode até soar negativo, mas de fato ela tem mais regularidade, então ela é melhor, tá certo? Muito bem. Para onde é que nós estamos indo agora? Estamos aqui, queremos chegar aonde? Eu gostaria de colocar aqui no meio desse mundo laranja classes mais regulares de aplicações e investigar se o mesmo tipo de resultado pode ser estabelecido. É onde eu vou agora migrar, ilustrando para todos vocês como é que eu posso dizer, o desenvolvimento histórico da teoria, tá? Eu quero aqui, antes de mais nada, recordar aqui quais serão as classes de aplicações mais restritas que nós haveremos de trabalhar. Primeiro, nós vamos
considerar aqui a classe das aplicações que são uniformemente Lipschitz, que significa dizer que quando você considera as iteradas, cada uma delas é Lipschitz com a mesma constante de Lipschitz inicial. Inicial, entenda-se por n igual a 1, tá? Então, essa é o que a gente chama de aplicações uniformemente Lipschitz. Isso é para todo N? Para todo N. É a mesma constante L para todo N. Tá bom? Quando isso ocorre, a gente diz que a aplicação é uniformemente Lipschitz. Tá? E aí a gente vai dizer que ela é assintoticamente um Lipschitz quando você é capaz de trocar aqui o lambda, o L aqui por lambda n, e o índice que aparece aqui no lambda, ele é compatível com o mesmo índice aqui da n-ésima inteirada, e esse lambda tem a propriedade de convergir para 1, à medida que o n vai para o infinito. Tá? Quando isso ocorre, a gente diz que essa aplicação ela é assintoticamente um Lipschitz. E a terceira propriedade é um Lipschitz, que a gente já estudou na vez passada, que eu falei sobre esse tema para vocês, algo relacionado a esse tema, e fica aqui a ideia na nossa mente de que um Lipschitz é sinônimo de não expansividade, tá? A literatura atual usa mais não expansiva do que um Lipschitz. Muito bem, só para reforçar, o Tn, T elevado a N, é T composto com T, N vezes, tá bom? Então, essas são as três classes de restrições em termos de regularidade que a gente vai considerar aquele mesmo tipo de questionamento abordado pelo Picklin e o Steinfeld, tá bom? Então, nós temos aqui agora um diagrama que descreve bem essas funções. É importante dizer que vale essa inclusão aqui, tá? Um Lipschitz está dentro de assintoticamente um Lipschitz, que está dentro de uniformemente Lipschitz, que está dentro de Lipschitz, que está dentro de contínuo. E aí a gente vai tentando colocar o OK em cada uma dessas camadas. A gente já sabe que tem um OK aqui nas contínuas, nas Lipschitz, e bora tentar ver se a gente é capaz de colocar um OK, e se não for capaz, entender o porquê disso, e daí vislumbrar quais seriam as condições adicionais para as quais fosse possível colocar o OK, tá bom? Então, alguma pergunta até aqui? Estou indo muito rápido. Qualquer momento pode me interromper, tá? Então, vamos agora navegar aí pelos desenvolvimentos históricos acerca dessa questão relacionada a esse diagrama, tá? Eu como não estou vendo o chat, nem estou vendo vocês, aqui e lá você diz um oi aí para mim, só para ver se a internet não caiu ou não, tá? Muito bem. Tá tranquilo, Cleão. Então, em 1965, eu estou tendo aqui o cuidado, e essa parte daqui adiante, né, daqui para frente, ela vai ser um pouquinho prolixa, no sentido de que eu tentei ser fiel à cronologia dos acontecimentos, vamos dizer assim, tá? Então, a gente começou com o Victor Klee em 55, em 35 já se sabia alguma coisa, e aí foi evoluindo, tá? O resultado de Picklin é de 85, se não me falha a memória, mas antes disso já se sabia algumas informações importantes. Em 65, por exemplo, sabia-se que toda aplicação não expansiva que deixa um conjunto fechado convexo limitado invariante e um espaço uniformemente convexo tem um ponto fixo. Então, vejamos, deixa eu lembrar aqui para vocês, a noção de convexidade uniforme ela é uma noção clássica de 36, foi introduzida por Clarkson, né? E aí, só para lembrar, está aí a definição, depois você olha com calma. Convém também mencionar que espaços de Hilbert e os espaços LPs com P entre 1 e infinito estritamente são exemplo de espaço uniformemente convexo, e, portanto, espaços de dimensão infinita, e, portanto, espaços em que a bola unitária desses espaços não pode ser compacta. E o que o teorema de Brawler está dizendo? Ele está dizendo que
a bola unitária de cada um desses espaços tem a propriedade ponto fixo para aplicações un-Lipschitz. Consequentemente, a compacidade da norma não pode ser caracterizada pela propriedade ponto fixo para aplicações un-Lipschitz. Ou seja, a bola de cada um desses espaços tem a propriedade ponto fixo para aplicações un-Lipschitz, não expansivas. E isso não é o suficiente para implicar que a bola é compacta na norma, entende? Então, é por essa razão que a gente coloca esse corolário aqui, que é uma consequência imediata desse resultado, que a compacidade da norma não é caracterizada pela propriedade ponto fixo para aplicações un-Lipschitz no contexto de espaço uniformemente convexo. Agora, imagine vocês, espaço uniformemente convexo é um espaço que tem uma geometria muito boa, uma geometria desejável de se trabalhar. É quase um espaço de Hilbert, vamos dizer assim, do ponto de vista geométrico, a bola é bem comportadinha, certo? E aí, se para um espaço tão bem comportado geometricamente não é possível caracterizar a compacidade na norma, avalie para um espaço mas não tanto, nem tanto assim comportado, né, tanto geometricamente. Por exemplo, aqui em 72, dois autores, de forma independente, eles demonstraram que a bola unitária do espaço das sequências limitadas também tem a propriedade ponto fixo para aplicações un-Lipschitz. E aí nós temos, mais uma vez, a confirmação de que, pelo menos no contexto daquela classe de aplicações que é un-Lipschitz, que é a menor, é impossível caracterizar, em geral, né, compacidade da norma, tá bom? Então, nós podemos, assim, colocar um X aqui, no mundo aqui das un-Lipschitz, colocar um X para dizer que aqui não é possível, em geral, caracterizar a compacidade da norma em termos da propriedade do ponto fixo para aplicações un-Lipschitz. Então, vamos agora sair desse mundo verde e ir para o próximo das assintoticamente un-Lipschitz para ver se é possível, então, tá bom? Só que não. O que aconteceu? Em 72, dois autores, o segundo autor eu tive o prazer de conhecê-lo em 2019, lá em Baltimore, ele foi um dos colaboradores do Diário Guedes Figueiredo, na época que eram estudantes lá pelos Estados Unidos, ele até me lembrou desse fato, e foi muito legal saber disso. Ele, junto com outro autor, que tem uma contribuição muito importante na teoria, eles provaram que se você está dentro de um espaço de banda uniformemente convexo, tá? Então, toda aplicação, não necessariamente contínua, olha só que curioso. Por quê? Porque as inteiradas, basta que satisfaçam essa desigualdade aqui basta ter esse comportamento assintótico aqui a partir de um certo índice, não necessariamente igual a 1, pode ser muito grande. Por exemplo, as iteradas podem começar a partir de 2021, que é o ano que nós estamos, tá? E se essa aplicação satisfaz essa propriedade, e, portanto, não precisa nem ser contínua, porque se a iésima iterada dela é contínua, a primeira iterada não precisa ser contínua. E nesse artigo deles, eles dão um exemplo de uma aplicação que não é contínua, mas que satisfaz essa desigualdade, tá? Observe que aqui na hipótese, temos aqui o cuidado de destacar que os lambda-is devem convergir para 1. E mesmo assim, ele é capaz de mostrar que aplicações satisfazendo esse tipo de condição têm um ponto fixo. Então, a gente tem que colocar um X lá também naquele diagrama um pouco maior, né, naquele mundo das aplicações asintoticamente un-Lipschitz. E o corolário é imediato, compacidade não pode ser caracterizada para essa classe de aplicações, tá? Compacidade na norma. Então, está lá o X também, está marcado. E aí, resta aqui em azul, uniformemente Lipschitz. Aqui, ninguém sabe. Problema em aberto. E uma parte da tese do Valdir está relacionada com essa parte aí em azul, mas não
considerando compacidade na norma e sim compacidade fraca, e eu vou tentar deixar isso claro mais adiante, tá bom? Porque é como as coisas foram evoluindo. Aqui encerra a compacidade na norma. Chegou aqui nessa interrogação, ninguém sabe para onde vai. Quando você estuda a demonstração do Piquelin, que ele prova aqui no laranja que ele é capaz de construir uma Lipschitz, quando você considera as interadas, elas explodem. A constante de Lipschitz, elas explodem à medida que você vai iterando, entendeu? Então, você não consegue controlar uniformemente as constantes de Lipschitz. Então, aqui encerra a compacidade na norma, e vamos agora ver como é que se dá a relação entre essa questão e a compacidade fraca, tá certo? Doravante, convém aqui destacar, né, deixar isso já estabelecido, que o cenário vai ser o seguinte: nós temos aqui um espaço de Banach, que C sempre será um subconjunto fechado, limitado e convexo. Quando alguma dessas condições for relaxada, eu vou tentar ser cuidadoso em fazer alusão a isso, em deixar isso bem claro, tá bom? Só para recordar, a definição de um Lipschitz, que é sinônimo de ser não expansiva, deixa eu lembrar aqui para que nós possamos ter sempre essas informações em mente. E a gente diz aqui na definição 5 que o conjunto C tem a propriedade ponto fixo se toda aplicação não expansiva tem um ponto fixo, tá? E a gente também diz que o espaço tem a propriedade ponto fixo se qualquer conjunto C desse tipo aí tem a propriedade ponto fixo. Então, aqui na definição 7, a gente diz, então, que o espaço tem a propriedade fraca do ponto fixo se você adiciona o adjetivo de ser fracamente compacto, e ao fazer isso, você for capaz de garantir que qualquer aplicação a um Lipschitz não expansivo, tá, tem a propriedade do ponto fixo, tá bom? Então, fica aí essas noções a título de memoração, né, para a gente memorizar. Então, retomando, queridos, como nós, do ponto que nós paramos, né, que nós havíamos fechado a questão, sobre a inviabilidade de caracterizar a compacidade na topologia da norma em termos da propriedade do ponto fixo, aqui nesses dois ambientes, no ambiente das aplicações um Lipschitz e também assintoticamente um Lipschitz. E aqui continua, né, como eu quero deixar isso bem destacado agora, tem uma interrogação aí que está em aberto, e essa interrogação tem sido motivo de pesquisa, inclusive nos dias de hoje, e não foi diferente na minha última orientação de doutorado. A gente tentou abordar esse problema na versão fraca, que é o que eu vou tentar introduzir agora para vocês, tá bom? Então, o ambiente aqui, como eu havia mencionado, daqui para frente vai ser um espaço de Banach, C será um conjunto fechado, limitado e convexo, subconjunto de X, tá bom? Então, só para recordar que nós temos 4 definições, que eu, como já ficou um pouco lá para trás, eu quero deixá-la bem quentinha na memória. Então, a definição de ser não expansiva, ou equivalentemente um Lipschitz, quando que o conjunto C tem a propriedade do ponto fixo, quando que o espaço tem a propriedade do ponto fixo, tá? Isso significa dizer que qualquer C com essas 3 propriedades aqui tem a propriedade de que qualquer aplicação não expansiva sempre vai possuir um ponto fixo, ao menos um ponto fixo, tá? E aí, sim, como eu quero estudar aqui a relação, né, como é que se dá o confronto entre compacidade fraca e a propriedade do ponto fixo, eu, aqui na definição 7, eu chancelo aqui a definição dizendo que X tem a propriedade fraca do ponto fixo se você agregar essa condição de ser fracamente compacto no conjunto C. E, a partir daí, for capaz de concluir que qualquer aplicação não expansiva vai ter um ponto fixo, tá bom? Entre outras, uma das motivações básicas
para se estudar a existência de ponto fixo para aplicações um Lipschitz, o princípio da contração de Banach, tá? Conforme a gente viu há pouco, compacidade na norma de conjuntos convexos, ela implica a propriedade do ponto fixo para aplicações contínuas, em particular não expansiva, tá? Porque não expansiva está dentro das contínuas. Se o espaço é de Schur, então, naturalmente, ele tem a propriedade fraca do ponto fixo, porque ser fracamente compacto nesses ambientes é equivalente a ser compacto. E eu deixo aqui, por último, essa informação básica de que, no ambiente de espaços reflexivos, as duas propriedades coincidem. A propriedade forte e a propriedade fraca. Tá? A única coisa que difere entre essas duas propriedades é a compacidade fraca. Você agrega ao conjunto a fim de extrair a propriedade do ponto fixo. Tá? Mas em espaços reflexivos elas coincidem. E é um problema em aberto ainda hoje saber se qualquer espaço de Banach reflexivo tem a propriedade do ponto fixo. Tá? Um problema que está em aberto ainda. O mais longe que se chegou foi para espaços uniformemente convexos, conforme eu vou tentar ilustrar agora. Vamos lá. Nesse jogo, que tenta entender, né, a relação entre compacidade fraca e a propriedade de ponto fixo, algumas outras questões são absolutamente centrais, né? Sob que condições o espaço tem a propriedade de ponto fixo, porque agora, queridos, nesse novo formato de estudo da propriedade de ponto fixo, o espaço em si vai desempenhar um papel fundamental, certo? O mesmo espaço com uma norma pode não ter, aí você pega o mesmo espaço, pega uma norma equivalente, ele passa a ter. Então, sob que condições ele tem a propriedade, são questionamentos básicos, né? E se você sabe aqui no terceiro ponto em azul que ele falha a propriedade, como eu falei há pouco, será possível, e sob que condições é possível encontrar uma norma equivalente para a qual ele tem a propriedade de ponto fixo? Tá? E aí é o que está nos movendo aqui, é o quarto ponto em azul, se a propriedade fraca, sob que condições ela caracteriza a propriedade fraca do ponto fixo, ela caracteriza a compacidade fraca, certo? Um outro questionamento muito interessante, que qualquer teorema assim que você prove nessa linha, diz respeito a esse último questionamento. Se você sabe que o espaço tem a propriedade de ponto fixo, então quando você considera a distância de Banach com azul, né, você vai mirando a distância, e aí qual é a melhor distância eta na qual você é capaz de garantir que qualquer espaço y que esteja a uma distância no máximo eta do espaço original também vai ter a propriedade do ponto fixo ou a sua versão mais fraca, tá certo? São alguns dos questionamentos centrais também nessa teoria. Alguns fatos nessa linha de fazer uma digressão histórica de como se desenvolveu a temática sobre esse confronto em compacidade fraca e a propriedade de ponto fixo. O resultado básico, clássico, é que o C0 sempre falha a propriedade de ponto fixo. Aliás, melhor dizer que ele falha. E quando você coloca sempre, é meio delicado, porque pode ser que você consiga uma norma para a qual seja verdadeira a propriedade de ponto fixo. Então, o C0, unido com a topologia, com a norma usual do SUP, falha a propriedade de ponto fixo. E é um problema ainda em aberto, saber se é capaz de existir uma norma equivalente à norma do Supremo, na qual o C0 tem a propriedade de ponto fixo. O que motiva essa pergunta é o fato de, 2001, professor Piquilin ter mostrado que isso é possível para o espaço das sequências somáveis, absolutamente somáveis, o L1, Lzinho1, tá? Então, o Lzinho1 com a norma da soma falha a propriedade de ponto fixo, mas aí ele vai construir uma norma interessante, bem feita à mão mesmo, bem engenhosa, e com essa nova norma equivalente ele consegue mostrar que
qualquer aplicação que deixe invariante, qualquer fechado, limitado, convexo, tem a propriedade de ponto fixo. Tá? Mas, relacionado à versão fraca, em 81, o Murray ele provou que qualquer subconjunto fracamente compacto do C0 tem a propriedade de ponto fixo. Tá? Subespaços reflexivos do espaço das funções integráveis, né, no L1, tem a propriedade do ponto fixo. Então, a gente quer entender, a partir desses resultados, se é possível você ter a recíproca, tá? É isso que está nos movendo daqui para frente. Então, se você tem compacidade fraca no C0, você tem propriedade de ponto fixo. E no C0, ter a propriedade de ponto fixo implica compacidade fraca? Estamos aqui no ano de 81 e as respostas para esse questionamento vieram nos anos seguintes. Mas um outro resultado que inviabilizou isso para o espaço L1 foi o resultado de Alspach, que ele prova que esse conjunto aqui, que tem o conjunto das funções L integráveis, cuja integral é zero, tá? Sem valor absoluto aqui, tá? Senão ela seria nula, e está entre dois QTP. Esse conjunto ele é fracamente compacto e convexo, e essa aplicação aqui ela é uma isometria sem pontos fixos. Então, não é possível, né, garantir que compacidade fraca implica na propriedade de ponto fixo. Tá bom? O espaço das funções L integráveis. Então, avançando um pouco, em 85, o Piquelin, conforme eu já havia exposto aqui no seminário da outra vez, ele melhorou o resultado do Murray, o resultado do Murray foi que qualquer subconjunto fracamente compacto do C0 tem a propriedade de ponto fixo. E aí, sabemos todos nós que a base unitária do C0 ela é unicondicional. Tá? E o que foi que Pequelin provou em 85? Que se, de um modo geral, você tem um espaço de Banach com uma base incondicional, cuja constante de incondicionalidade é menor que 1/2 da raiz de 33 menos 3, então, compacidade fraca implica na propriedade de ponto fixo. Tá? No mesmo artigo, ele mostrou que, ao invés de ser B incondicional, com essa propriedade aí, a base seja supressão incondicional, tá? Em um certo sentido, que eu não quero aqui entrar nos detalhes técnicos, mas eu acho que eu falei isso na outra vez, para lembrar que supressão incondicional implica que a base é 2 incondicional. A base sendo 2 incondicional, esse resultado aqui não pode ser aplicado para garantir a propriedade fraca do ponto fixo. Tá? Mas se você acrescenta uma informação a mais no espaço, a informação de que ele tem a propriedade de Banach-Sachs, que é uma propriedade geométrico-analítica, né, em um certo sentido técnico, sob essa condição adicional, aí sim, essas duas coisas juntas garantem a propriedade de ponto fixo, tá? E aí eu lembro que na nossa última exposição eu melhorei esse resultado do Piquelin, exigindo que o dual seja separável e que a constante vá até a raiz de 6 menos 1. Então, parece que se você relaxar aqui, você vai ter que exigir algo mais do espaço. O Piquelin exigiu Banach-Sachs, eu exigi separabilidade, entendeu? Mas, por que eu fiz questão de relembrar esses resultados aqui? Porque nós queremos estudar a relação entre compacidade fraca e a propriedade de ponto fixo. E nós estamos vendo aqui que compacidade fraca, nesses ambientes, implica a propriedade de ponto fixo e, portanto, é muito razoável questionar se a recíproca é verdadeira. Tá? E tem resultados interessantes que já foram publicados, mas não responde a questão em um certo sentido que eu vou colocar daqui a pouco.
Ainda sobre o espaço das funções integráveis, me permito aí abusar um pouco da paciência de vocês, mas estamos quase chegando ao final. Esses três autores, eles provaram o seguinte, agora sim, né, um resultado mais concreto sobre o confronto que há aqui entre a compacidade fraca e a propriedade de ponto fixo. Eles mostraram que um subconjunto convexo fechado e ilimitado do L1, ele é fracamente compacto se somente se tem a seguinte propriedade. Toda vida que você escolher um subconjunto K de C, que seja fechado e convexo, ele deva ter a propriedade de ponto fixo para aplicações no Lipschitz. Não é um resultado, vamos dizer assim, dos sonhos, mesmo porque a USPAC mostrou que pode não ser possível para o conjunto C em si, tá? Para o conjunto C em si. Você quer a recíproca. O se somente se, né, lhe fornece um tipo de recíproca. E o que está dizendo aqui que talvez a gente tenha que enxergar esse confronto entre essas duas propriedades, propriedade de ponto fixo e a compacidade fraca, nessa perspectiva que deu origem a essa definição aqui, que é conhecida como a propriedade genérica do ponto fixo. Para dizer o seguinte, que um conjunto C, fechado, limitado e convexo, tá? Ele possui a propriedade genérica do ponto fixo para uma certa classe de funções, e aí você, nessa classe de funções, tem a propriedade que você deseja, tá? Aqui uma definição geral, se qualquer subconjunto K convexo e fechado de C tem a propriedade de ponto fixo para essa classe para membros dessa família, dessa classe de funções, de aplicações, tá? Então, nessa perspectiva, parece que é mais, vamos dizer assim, é mais concreto, é mais razoável estudar essa relação. Porque a USPAC, por um lado, deu a entender ali naquele resultado que a recíproca não é verdadeira se você olhar para o conjunto todo, mas se você olhar para a hereditariedade da propriedade, né, no sentido de que todo subconjunto tem a propriedade, aí talvez você seja capaz de garantir a recíproca implicando a compacidade fraca, tá bom? E aí, continuando em 2004, eu não estou sendo aqui tão fiel na cronologia, de um ano para outro eu estou dando saltos, mas eu estou pincelando aqui os principais resultados, tá? E aqui lá jogando um resultado recente para, vamos dizer assim, chancelar aí a compreensão, tentar a gente entender, né, como a coisa evoluiu e tem evoluído. Em 2004, esses três autores, eles fecharam questão para o C0, tá? Eles mostraram que qualquer subconjunto fechado limitado do C0, tendo a propriedade de ponto fixo, deve ser fracamente compacto, tá? Então, corolário óbvio, que você tem a caracterização de compacidade fraca no C0 com a norma do SUP, tá? Com a norma usual, tá bom? E aí, em 2012, o espanhol, Benavides, ele melhorou esse resultado, ele tirou aqui a limitação e provou que um conjunto fechado convexo em C0 tem a propriedade de ponto fixo somente se ele é fracamente compacto. Ou seja, ter a propriedade de ponto fixo implica limitação. E aí, se implica limitação, então você tem limitado e convexo e fechado, aí você aplica o resultado dos três autores aqui, o professor Lenard, né? E aí você conclui a compacidade fraca. Tá bom? Muito interessante esse resultado. O interessante também é que parece ser um problema aberto que esse mesmo tipo de resultado aqui, se ele é válido para o L1, se a propriedade do ponto fixo implica limitação. Aí tem uma série de trabalhos interessantes que estão sendo feitos e já foram feitos, e há muita linha de pesquisa em andamento a respeito dessa temática também, tá? E aí nós chegamos, agora sim, em 2004, um outro resultado muito interessante,
que sai, veja, até o slide 42, eu estou trabalhando naquele mundo inferior das aplicações unlipsheets, das aplicações não expansivas, e tentando ilustrar para vocês as condições que foram vislumbradas por vários autores, estabelecendo as condições propícias para que uma coisa implique na outra, a propriedade do ponto fixo de um lado e a compacidade fraca do outro, tá? E agora eu vou sair daquele mundo das unlipsheets e vou eu vou enlarguecer a regularidade, eu vou para uma classe maior de funções. E aí a gente chega em 2004, bora ver o que é possível, o que ser feito, né? Pelo menos a partir desse resultado aqui publicado no Journal Functional Analysis. Nós temos 3 afirmações a respeito de um conjunto fechado, limitado e convexo de um espaço de Banach geral. Tá? Primeiro, ele é fracamente compacto se somente se tem a propriedade genérica do ponto fixo para aplicações contínuas e afins. Vamos lembrar do resultado do Victor Klee. Lá nós tínhamos continuidade, certo? Na norma, tá bom? E tínhamos compacidade na norma. Aqui nós temos compacidade fraca e temos continuidade na norma, no entanto, a gente adiciona um ingrediente a mais, que é o fato de a aplicação ser afim. Ela deixa invariante segmentos de reta, tá bom? Pega 2 vetores, ela deixa, em um certo sentido, invariante esses 2 segmentos. Ela não é que deixa invariante, ela é quase linear ao longo dos segmentos. É que eu não quis entrar em detalhes técnicos. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, nós temos aí a caracterização de compacidade fraca, tá? Mais genérica. Por exemplo, será que você consegue cancelar a letra G aqui? É um problema que está em aberto. Tá? Na tese do Valdir, né, Valdir, nós conseguimos melhorar esse item aqui. Aqui em 2004, ele trabalha com funções contínuas, e nós melhoramos a regularidade dessa função, já vai ficar claro isso. Mas não fomos capazes de nos livrarmos da letra G aqui, da genericidade da propriedade, tá? Que tem a ver com aquela hereditariedade que eu mencionei há pouco, tá bom? E o fato de ser afim é muito natural, quando você olha a demonstração, ela surge naturalmente, o fato de ser afim. Por uma direção é muito óbvia, tá? É uma decorrência do próprio teorema de Tikhonov, lá de 1935, tá? Porque se você sabe que a sua função sua aplicação ela é contínua na norma e é afim, então ela é automaticamente fracamente contínua. Então você tem continuidade fraca e compacidade fraca. Essas 2 coisas juntas, de acordo com Schauder e Tikhonov, lhe garante a existência de ponto fixo. Então, uma direção é super tranquila. A outra é que é mais difícil de se demonstrar. Tá? Na segunda afirmação, ele diz assim, olha, agora eu vou me concentrar no espaço em si. No item I, eu estava focado só no conjunto C, tá? E não importava quem fosse o espaço de banco. Agora não, eu preciso especificar o espaço de banco. Se ele for o C0 com a norma do sup ou o espaço de James generalizado, James introduziu o que nós conhecemos hoje em dia pelo J2. Aqui o P é maior do que 1 e menor do que infinito, tá? A versão generalizada do espaço de James. Mas, enfim, nesses 2 ambientes, ele consegue caracterizar a compacidade fraca para aplicações uniformemente Lipschitz. Lembra? Lipschitz uniforme significa que as interadas são todas Lipschitz e a constante de Lipschitz é a mesma para todas as interadas, tá bom? Então, o conjunto vai ser fracamente compacto se somente se ele tem a propriedade genérica do ponto fixo para essa classe de funções. E veja que aqui também vem a reboque
a condição de ser afim, tá? Então, naquele diagrama, o que mudou aqui nesse novo contexto da relação, né, que há entre compacidade fraca e a propriedade de ponto fixo é o fato de que a gente está agregando naqueles diagramas a propriedade de as explicações serem afins, tá bom? E aí a gente tenta, com essa condição adicional, ver se é possível caracterizar a compacidade fraca. E aqui, por último, nós temos uma classe de espaço de Banach, conhecida como espaço de Banach L mergulhado, e aí você, nessa classe mais específica, você consegue melhorar a regularidade, você obtém o mesmo tipo de caracterização, mas agora para aplicações não expansivas, aplicações no Lipschitz, tá bom? Só para lembrar aqui, deixa eu recordar aqui para vocês, que como é uma noção mais abstrata, eu coloco aqui nesse rodapé a definição do que vem a ser um espaço L mergulhado. Aí depois você olha com calma aí nas notas, tá? Analisa lá o vídeo que a Elisa vai preparar sem interferências, né, Elisa? No YouTube, aí você lê com calma. Mas tenha em mente que aqui no terceiro item, por exemplo, os espaços que são contemplados com essa propriedade são os espaços L1s, de modo geral, aqui como está destacado bem aqui na última linha desse rodapé aqui, tá? Então, nós temos aí os três tipos de espaços, C0, espaço de James, espaços L1s, e espaço de Banach geral, tá bom? Muito bem. Então, fica aí esse resultado interessante que foi publicado em 2004. Agora sim, vamos tentar ir para os finalmente, falar um pouco das contribuições. O que nos motivou e tem nos motivado a respeito de estar tentando contribuir nessa direção são os seguintes dois problemas em aberto, tá? Primeiro, o espaço-ambiente é o espaço mais geral possível, espaço de Banach qualquer. Aí você tem um subconjunto fechado, limitado e convexo, tá? E deseja-se provar que a compacidade fraca desse conjunto C é caracterizada pela propriedade do ponto fixo genérica para aplicações uniformemente Lipschitz e afim. Esse é um problema que está em aberto. E a gente atacou esse problema na tese do Valdir e não fomos felizes na solução. Mas a gente entendeu por que é difícil resolver. Valeu a pena ter tentado. A gente conseguiu vários resultados interessantes que geraram uma boa publicação, mas valeu porque a gente aprendeu e conseguiu sentir a dificuldade, entendeu? O legal de a gente não resolver um problema é que a gente aprende a respeitar o que há por trás desse problema, que são as dificuldades inerentes, que às vezes fogem à nossa compreensão mortal, né? É preciso alguém realmente estrelado aí, para alguém muito fino na análise funcional, para tentar encontrar um caminho para responder positivamente ou então contradizer respondendo negativo. E o segundo resultado, que está em aberto e tem sido motivo de pesquisa recentemente, eu não tive tempo de colocar o resultado que foi demonstrado, porque envolvia uma noção muito técnica, mas quem sabe no futuro a gente pode fazer uma segunda parte dessa exposição, e aí eu vou abordar direitinho esse segundo problema que está em aberto, que diz o seguinte: lembra que eu mostrei para vocês em vários cenários que compacidade fraca em ambientes, espaços ambientes, né, que tem uma base de Schauder incondicional, implica na propriedade de ponto fixo? Pois bem, agora suponha que a tua base seja um incondicional, que é a melhor base que existe. Todo mundo adora trabalhar com base incondicional porque ela é muito rígida e muito rica em propriedades. Pois tente provar que a compacidade fraca é caracterizada pela propriedade do ponto fixo para aplicações em Lipschitz. Há resultados parciais, tipo esse que a gente provou junto com o Valdir, que não resolve, mas, tipo assim, lhe convida a entender qual é a dificuldade que está por trás. E aí, de repente, um olhar diferente, você tem um insight e resolve. Eu já olhei, está com 1 ano e meio que eu olho essa contribuição recente,
mas não consegui vislumbrar. Eu vou até compartilhar depois com o Gauss aí, que nós temos o Gauss aqui presente, né? Que é o cara mais esperto que tem aqui, gente boa demais, viu? E também com o Valdir, que o Valdir é um cara muito fino, ele é caladinho assim, rapaz, mas esse cara bate bem na cabeça, viu? Pois bem, queridos, já indo aqui para o final, eu quero falar qual foi a nossa contribuição com o Valdir nessa perspectiva. Eu preciso aqui de duas informações técnicas. Uma é essa informação aqui, que esse número aqui, que ele, num certo sentido, ele quantifica a falha da propriedade do ponto fixo. Tá? O papel desse número é quantificar. Tanto que, na primeira versão dos nossos resultados, junto com o Valdir, a gente simplesmente disse o seguinte: olha, não tem ponto fixo. E aí o referido disse: olha, mas o resultado lá dos 3 autores de 2004, ele vai um pouco mais além. Ele só não disse que não tem ponto fixo, como quantifica a falha de não ter ponto fixo. Lá no enunciado, ele garante que essa constante é positiva. Lá no resultado que foi, no trabalho que foi publicado em 2004, daqueles 3 autores, que foi a Maria Rapon, o Benavides e o Prans. Tá? E aí, depois, eu me convenci que era interessante, tal, não gostei muito dela, tal, mas a gente conseguiu a mesma propriedade. Vai já ficar claro em seguida. E a outra propriedade é uma propriedade clássica de Peltinsky, que diz quando que um espaço tem a propriedade U, né? Quando satisfaz essas duas condições aqui, depois você olha com calma. Mas tenha em mente, por exemplo, que espaços de banda com bases incondicionais têm a propriedade U de Peltinsky. Tá? Muito bem. O que foi que a gente provou inicialmente? Um resultado muito interessante. Eu não me recordo aqui a data, foi talvez o Botelho me ajude, mas James, em seu clássico artigo lá do Annals of Mathematics, na década de 50, não me recordo, o ano, não lembro, ele provou que se um espaço de banda tem uma base incondicional, então, ou esse espaço é reflexivo, ou ele contém uma sequência básica equivalente ao L1, ou ele tem uma sequência básica equivalente à base de somas do C0. Eu vou já explicar isso também. E aí, dessa temática, né, de que incondicionalidade mais compacidade fraca implica propriedade de ponto fixo, e a gente querendo buscar meios de voltar na caracterização oposta, a gente, sabendo também que espaço de bandas com base incondicionais tem a propriedade U, e que existem espaços de bandas que têm a propriedade U, mas não possuem bases incondicionais, a gente se perguntou se era possível obter uma versão localizada do teorema de James. E, para nossa surpresa, ficou provado que, se você tem um subconjunto convexo fechado e limitado de um espaço de banda, só há 3 possibilidades. Ou ele é fracamente compacto, ou ele contém uma sequência equivalente à base unitária do L1, ou ele tem uma sequência básica equivalente à base de somas do C0. E aí, de posse, vamos dizer assim, isso não é uma tricotomia genuína, tá? Que uma implica exclusivamente na invalidade das outras. Mas você sabe que, nessas condições, essas 3 condições hão de ocorrer. Se não for fracamente compacto, então uma das duas vai ocorrer. Tá? E aí, lembra, a gente quer negar a compacidade fraca e construir uma aplicação afim sem ponto fixo, com algum grau de sorte, provando, ademais, que essa aplicação, além de afim, seja Lipschitz ou não expansiva, na melhor das hipóteses. Tá? Então, eu lembro aqui nessas 2 observações o que significa ser uma sequência básica L1 e uma sequência básica de somas de C0. Tá? Depois você dá uma lida. Então, esse foi um resultado que a gente preliminarmente provou, foi muito elogiado pelo referido, e a gente fez uso dele para provar um outro
a versão daquele resultado de 2004 que foi publicado no JFA, que eu vou já mostrar para vocês. Mas antes disso, eu quero aqui também ilustrar para vocês como que uma coisa implicou na outra. A gente estava querendo, lembra naquela propriedade, deixa eu lembrar aqui, já, eu passei demais para trás, mas eu volto aqui, deixa eu ver se eu encontro, talvez não vai encontrar não, enfim, não vou encontrar não. Mas, lembram, ou X era C0 ao espaço de James, C0 tem uma base incondicional, um incondicional, mais especificamente, e, portanto, tem a propriedade U, de Peltinsky. O espaço de James não possui uma base incondicional. Mas quando você vai olhar a base do espaço de James, ele tem uma propriedade interessante, que é a que eu tento descrever aqui nessas duas definições. E foi isso que nos motivou a generalizar a propriedade de Peltinsky, U, para chamar de propriedade SU, S de strong, propriedade forte de Peltinsky U, tá? E aí depois é uma questão técnica, você olha com calma, mas a gente observa lá no artigo que a propriedade U de Peltinsky implica a propriedade SU, todo espaço de banda com uma base de espalhamento, que é o caso do espaço de James, tem a propriedade SU, e, portanto, nós temos aí uma propriedade genuína e contém exclusivamente a propriedade de Peltinsky U. Também foi uma coisa muito bem elogiada pelo referi na ocasião. E aí, de posse desse lema e dessa forma generalizada da propriedade U, a gente chegou no seguinte resultado, que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Lembre que um lado, eu já convenci você de que é trivial. Se você tem compacidade fraca, continuidade da norma, mais afim, você tem a propriedade ponto fixo. Então, eu vou me restringir só na negativa da compacidade fraca, tá? Porque eu quero concluir algo que seja mais relevante do que aquela parte trivial. Então, no item I, se não for fracamente compacto o conjunto C, nós somos capazes de provar que para qualquer constante L, tá, existem um subconjunto de C que é fechado e convexo e uma aplicação L bi-Lipschitz afim que não tem ponto fixo. Vamos entender aqui o delta positivo para dizer que não tem ponto fixo. É um pouquinho mais forte do que isso, mas tenha isso em mente, que vai ficar mais fácil de entender depois. Tá? Observe que, quando comparado com aquela primeiro item de 2004, esse resultado aqui é muito melhor. Em qualquer espaço de banda, você saiu da regularidade apenas de ser contínua para a regularidade de ser bi-Lipschitz contínua. Ou seja, eu tenho a constante de bi-Lipschitz, né? De um lado, a direita e a esquerda. A norma, né, de Tx menos Ty é menor ou igual que L vezes a norma de x menos y e é maior ou igual que 1 sobre L vezes a norma de x menos y. Não sei se eu escrevi essa definição aqui em algum canto. Não escrevi. Vou ficar devendo para vocês. Que é o que vem a ser L bi-Lipschitz. Escrevi não. Mas é uma condição muito melhor mesmo. Depois eu posso enviar para vocês o artigo que já foi publicado, eu tenho uma versão dele aqui no meu computador, tá? Ou seja, Lipschitz à direita e à esquerda, sendo que à direita vai aparecer a constante L e à esquerda vai aparecer 1 sobre L. E esse L pode ser tão próximo de 1 quanto você queira. Mas a gente não conseguiu chegar no 1. E é, de fato, impossível conforme aquele diagrama que a gente já provou anteriormente. Por isso que esse resultado é ótimo. Não tem como melhorar. O que ainda pode ser melhorado é, na perspectiva daquele problema em aberto, se você é capaz de construir uma aplicação que seja uniformemente Lipschitz. Esse é o caminho que ainda está para ser comprovado ou desprovado, tá? No segundo item, se o espaço tem a propriedade U de Peltinsky,
Aqui nós estamos generalizando tanto o item 2, quando x é igual a x0, lá de 2004, quanto o item que é mergulhado, eu estou na dúvida. Me falhou aqui a memória se o L1 tem a propriedade geral do que o x é igual a x. E aí a gente consegue, o mesmo que ele consegue lá, uniformemente Lipschitz, ele lá consegue uniformemente Lipschitz. Aqui o que a gente conseguiu foi colocar Bilipschitz. Então aqui o ganho que a gente conseguiu foi em duas direções. O espaço C é um espaço geral para além do espaço x igual a x0, ele tem a propriedade U, e o ganho foi você acrescentar aqui Bilipschitz, propriedade, tá? E na terceira opção, que contempla exclusivamente o caso de James, se ele tem a propriedade forte de Peltinsky, então a gente consegue também uniformemente Lipschitz, Bilipschitz e afim. Tá? Então, essa foi a contribuição principal, o resultado da tese do Valdir, que foi publicada agora no início desse ano. Então, essa foi a contribuição, né, que a gente deu, depois você dá uma olhada com calma, com bastante detalhe. Tem algumas coisas técnicas, eu evitei muito tecnicalidade aqui, mas, enfim, era mais para narrar como as coisas ocorreram e o que ainda pode, né, ser passível de ser demonstrado ainda. Lembra daquele lema? Se o espaço tem a propriedade Peltinsky de U, então tem três possibilidades. Ou o conjunto é fracamente compacto, ou então ele contém uma cópia do L1 ou uma cópia da base de somas do C0. Tá? E aí, um daqueles autores, aqueles três autores, que é o Dowling, Lennard e Touré, na década de 80, 90, eles provaram vários resultados relacionados à propriedade de ponto fixo para quando o espaço X contém uma dessas sequências canônicas, sequências básicas do L1 ou do C0, e lá deixaram alguns problemas em aberto que ainda estão para ser resolvidos. Motivado por esse lema que eu acabei de citar, a gente se questionou da seguinte forma, e aí eu convidei um dos alunos do Christian lá para a gente estudar essa questão aqui, né? Suponha que você tem um conjunto convexo, não necessariamente limitado, e você sabe a priori que ele tem uma sequência básica equivalente ao C0 ou ao L1. Então, é possível construir um subconjunto fechado, convexo e limitado, e uma aplicação assintoticamente não expansiva e afim, sem pontos fixos. Essa questão é muito pertinente com base em tudo que foi feito pelo orientador dele na década de 80 e 90. Tá? O que ele fez foi considerar C igual a X. Aí eu estou agora pegando um C não necessariamente igual a X, motivado por aquele lema, porque em espaços com propriedade de Peltinsky U, o C, se não for fracamente compacto, ele vai ter alguma dessas duas sequências, ou pelo menos uma muito parecida com alguma delas. Certo? E aí a pergunta é pertinente. E o que foi que a gente demonstrou para finalizar? A gente demonstrou, entre outras coisas, e o artigo, o preprint está lá no ResearchGate, depois você pode olhar lá, se tiver interesse, e então me escreve que eu envio para você também, já está submetido também. Entre outras coisas, a gente provou o seguinte resultado: suponha que C seja um cone convexo e fechado, tá? E o espaço de Banach tem uma base D incondicional qualquer. A constante D pode ser arbitrária. E aí a gente mostra que esse conjunto C, ele contém uma sequência C0, sequência básica equivalente ao C0, aliás, desculpa, a gente suponha que tenha uma sequência equivalente ao C0, e a partir dela, a gente constrói uma melhor. A gente constrói uma sequência xn, satisfazendo essa desigualdade aqui. Esse tipo de desigualdade, ele fornece Bilipschitz, propriedade naturalmente, tá?
E foi isso que a gente tentou a usar na tese do Valdir, enfim, desigualdades desse tipo, né, dessa natureza, que tem de um lado direito uma propriedade, do lado esquerdo outra propriedade, o quão boas são essas propriedades ao ponto de implicar a propriedade de Lipschitz. Mas, em particular, o que a gente provou é que se a base for 1 incondicional, então o D aqui vira 1, aqui cancela, aí a gente vai ter 1 mais epsilon k de um lado e do outro, e aí a gente consegue a propriedade da aplicação ser assintoticamente não expansiva, tá? Porque esse K aqui tem a ver com as interadas da aplicação, entendeu? A gente vai considerar aqui um shift à direita para ser aplicação, e quando a gente interage, vai aparecendo, por exemplo, esse somatório aqui é a késima iterada da aplicação T. Quando você faz TK de x menos TK de y, vai aparecer esse somatório, e aí, com base nesse somatório, a gente consegue ganhar essa propriedade assintótica no Lipschitz. Tá bom, queridos? Findou aqui com 52, a gente termina por aqui. Eu agradeço demais a atenção, pedindo desculpa por todos os transtornos que a gente vivenciou no dia de hoje. E fico à disposição para qualquer questionamento. Ô, Cleon, eu que peço desculpas aí pelos contratempos que ocorreram hoje, né? Mas deu tudo certo, isso que importa. Agradeço imensamente o seu seminário, a paciência de você manter a sua calma e continuar depois dos problemas técnicos que a gente teve aí, né? Mas muito obrigado e parabéns aí pelo seminário. Bom, nesse momento, então, pessoal, eu vou abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Cleon? Rapidinho aqui, Elisa. Pode ficar à vontade, Geraldo. O Cleon é rapidinho. Bem lá no começo, você começa a fazer aquele diagrama, né, de pegando as funções, uma que está dentro da outra, e você passa direto das contínuas para as Lipschitz, né? As uniformemente contínuas ficaram ali no meio, né? Então, não tem. Aí eu pensei que não tinha uniformemente contínuo, porque se você vai trabalhar só com compacto, toda contínua no compacto é uniformemente contínuo. Mas não é o caso, né? Porque algumas vezes você quer provar que implica na compacidade. Isso. Né? Aí eu não entendi esse salto, né? Esse salto, né? Que as uniformemente contínuas foram esquecidas, foram direto para as Lipschitz. Tá? Tem alguma explicação histórica para isso? A pergunta é muito, muito interessante mesmo, muito boa. Eu não lembro, deixa eu ver se no artigo de 2004 dos caras lá, eles garantem, eles trabalham com... Tem que ver depois, se eles trabalham com continuidade uniforme. Mas em todos os trabalhos que eu li, eu nunca reparei esse detalhe. Pode ser que tenha alguma explicação, algum motivo que não vale a pena trabalhar com uniformemente. Porque, pelo menos do ponto de vista da compacidade fraca, então, digamos, né, o que se deseja? Pode-se vislumbrar se lá na demonstração de 2004 deles, o fato de você negar a compacidade fraca, lá eles construíram uma aplicação contínua, se é possível ganhar continuidade uniforme, entendeu? Talvez as contas deles não permitam. Mas a gente obteve melhor, né? Obteve Bilipschitz, que é mais do que ter continuidade uniforme, né? Sim. Então, é assim, quando você nega compacidade fraca, qual é a melhor regularidade que você obtém? Porque não ser fracamente contínuo vai implicar que existe, o termo de Eberlein-Smullen, que existe uma sequência básica lá dentro, que com certas propriedades geométricas, e aí você tenta mexer com ela, entendeu? Tenta trabalhar com ela para construir o operador. E se o espaço não é tão rico assim, talvez você não consiga muita coisa. E para nós foi surpreendente termos conseguido Bilipschitz, entendeu? E a conta super simples. Que bom que ninguém viu essa conta antes. O Valdir não teria defendido.
Tá bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver, Elisa, eu queria só falar uma coisa aqui rapidinho, que Claro. para os alunos, né, pessoal mais jovem que está assistindo, né, dessa experiência, né, do Cleon, que como um pesquisador, né, já experiente, já tarimbado, né, e mesmo assim ele compartilhando com a gente essa situação de tentou, não deu certo, mas mesmo assim algumas coisas acabaram saindo e saiu em grande... Porque isso é muito importante para os alunos verem, né, que quando você tenta fazer alguma coisa e dá errado, não é só com você, tá certo? Gente boa mesmo também acontece, tá certo? Então é importante, né, compartilhar. Né? As pessoas já têm que ter uma certa maturidade, né, para ter tranquilidade para falar essas coisas, né? Que bom que o Cleon tenha, né? Para os alunos poderem ver, né, que a vida é dura para todo mundo, não é só para você. Tá certo? Então, isso Assim, no meu caso específico, né, um testemunho interessante é o seguinte, acho que é conhecido de todos, né? Eu era, aqui na UFC, nós só tínhamos geometria diferencial na época. E eu era orientando do professor Levi Lopes. A minha tese foi em geometria diferencial. E aí, tentando resolver um problema de geometria diferencial, eu me deparei com um teorema de ponto fixo que resolvi. Aí eu fui tomando gosto. Aí eu comecei sozinho a ler essas coisas, ler e amadurecendo, maturando, e fui aprendendo, entendeu? Então, é muito mais difícil no meu caso, porque eu não venho de uma escola de análise funcional, entendeu? Eu não tenho um lastro por trás de mim endossando. Então, eu admiro demais todos vocês, porque vocês vêm de uma escola, se não me falha a memória, a escola da USP, né? Tem uma tradição em análise funcional, em Minas Gerais também. Então, isso é quando você tem um lastro por trás, uma escola por trás, é bom demais. É menos doloroso, né? Você tem com quem conversar, entendeu? Nós somos todos filhos da escola da Unicamp. Da Unicamp, né? Olha só. Então, quando a gente não tem com quem conversar, é ruim demais. Mas é muito bom, assim, assistir um seminário como esse, eu acho que tem essa contribuição para os alunos, não apenas de ver uma matemática bonita, bem motivada, com bons resultados, mas também conhecer a experiência do autor, né, do que ele passou, dos perrengues, né, que se passa para conseguir as coisas. Tá? Isso não está nos papers. Tá? Isso não está. Tá? Você vai pegar o paper dele, vai parecer que foi tudo lindo. Você pega esse paper aí, você vai ler, parece assim, que em 3 dias ele e o Valdir foram lá na lousa, demonstraram isso, escreveram o paper e publicaram. Né? Então, o testemunho é muito importante para as pessoas, né, saberem que... E outra coisa, a gente tem que ter fé. Enquanto aluno, tem que ter fé. Eu lembro que eu estava em 2015 lá no Texas, fazendo pós-doc, tentando aprender com quem sabe muito mais do que eu, né? E aí eu estava fazendo uma conta, aí na hora deu um insight de como provar o resultado, assim, uma coisa que surgiu do nada. E aí eu compartilhei com o Valdir, porque o Valdir é aquele cara mais fino, eu sou mais bruto, né? Eu tenho as ideias grosseiras, ele vai refinando, ele vai... Olha, isso aqui tem que ir limpando, tem que ir ajeitando, ele vai aparando ali as arestas e vai refinando, né? Regularizando o negócio, né? E aí foi dando certo, ele lá e eu cá. Aliás, ao contrário, eu lá e ele cá, né? Vai regularizando, uma hora fica sem infinito, né? Exatamente. Então é isso. Tá bom. Parabéns, então, foi muito boa a palestra. Mais alguma pergunta para o Cleon? Algum comentário, pessoal? Bem, se não houver mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, muito obrigada mais uma vez, Cleon, e muito obrigada aos demais participantes do seminário de hoje, em especial aí pela paciência nos contratempos que ocorreram aí no meio do seminário, tá certo? Então, muito obrigada, pessoal, pela participação mais uma vez, e muito obrigada, Cleon.